Naquela manhã cinzenta, Leonardo voltou à cidade que jurou nunca mais pisar. Cada esquina parecia sussurrar o nome de Poliana, a mulher que ele deixou no altar anos atrás. Agora ela era a médica que cuidava de sua mãe. E o passado, que ele tentou enterrar, estava prestes a bater à porta. Se essa história tocar seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo. É o seu apoio que nos permite continuar trazendo histórias que falam direto à alma. O carro preto cruzou a estrada de terra que levava à cidade, como quem invade o passado. O céu estava nublado, e o vento frio trazia um cheiro de terra molhada que Leonardo reconheceu de imediato. O mesmo aroma das manhãs de infância, quando ele corria pelos campos da fazenda do pai. Mas desta vez não havia alegria naquele retorno. Apenas um nó apertado na garganta. Leonardo segurava o volante com força, os dedos rígidos, como se cada quilômetro percorrido fosse uma sentença. A última vez que esteve ali fora há quase 8 anos, no dia em que tomou a decisão que mudaria tudo, deixar Poliana no altar, sem explicações, para aceitar o convite de uma carreira brilhante no exterior. Uma escolha racional calculada e devastadora. Quando cruzou a placa de bem-vindo, sentiu o estômago revirar. Era como se a cidade inteira o observasse, mesmo antes de chegar. Estacionou próximo à praça principal e saiu do carro devagar, respirando fundo. O coração acelerou no instante em que os olhos pousaram na igreja, ao fundo. Lá estavam as portas de madeira que um dia abriram para revelar Poliana de vestido branco. O sorriso mais lindo que ele já viu. Um sorriso que se desfez no instante em que recebeu a notícia de que o noivo não chegaria. Ele fechou os olhos tentando afastar a lembrança. Mas a memória vinha inteira, viva, o som dos sinos, as vozes em murmúrio, o olhar de decepção da mãe, os passos apressados de amigos tentando explicar o inexplicável. Leonardo passou a mão pelos cabelos, como se pudesse bagunçar as lembranças junto com os fios. Caminhou pela praça, sentindo o frio do piso de pedra sob os sapatos. Algumas pessoas o reconheceram cochichando discretamente. Outros apenas o encararam com aquela mistura de curiosidade e julgamento típica de cidade pequena. Leonardo ergueu o queixo, mas por dentro a vergonha ardia. Quando chegou ao café da esquina, hesitou. Era ali que ele e Poliana costumavam se encontrar depois do trabalho, sempre sentando na mesma mesa, a que ficava perto da janela. Quantas vezes ele a viu rindo, mexendo o café com aquele jeito distraído. Quantas vezes prometeu que fariam aquilo para o resto da vida. Entrar no café seria demais para o primeiro dia. Em vez disso, voltou para o carro e dirigiu até a casa da mãe. O portão ainda era o mesmo, com pintura descascada. O jardim, apesar de um pouco abandonado, mantinha as roseiras que ela tanto amava. Ao abrir a porta, foi recebido por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som distante de um relógio antigo. Dona Helena estava no quarto descansando. A governanta veio ao seu encontro, abraçando-o com emoção. "Leonardo, que bom que você veio", disse a voz embargada. "Sua mãe vai ficar tão feliz." Subiu as escadas devagar, como se cada degrau fosse um mergulho mais fundo na própria história. Encontrou a mãe pálida, deitada, mas com um sorriso fraco ao vê-lo. "Meu filho, sabe-se o santiquez, fapiu isso a paz", disse ela, estendendo a mão. Leonardo sentou-se ao lado da cama e segurou aquela mão frágil, beijando-a. "Eu cheguei, mãe. Não se preocupe. Eu vou ficar aqui", prometeu, sentindo um nó na garganta. Conversaram um pouco porque ela se cansava rápido. Mas antes de adormecer, Dona Helena sussurrou: "Você vai precisar ser forte. E vai precisar falar com Poliana." O nome dela soou como um soco. Leonardo respirou fundo, mas não respondeu. Mais tarde, ao descer para a cozinha, abriu uma garrafa de vinho. Sentou-se à mesa sozinho, olhando para a chama da vela que a governanta havia acendido. A solidão da casa parecia falar com ele, lembrando-o de tudo o que perdeu. Naquela noite não conseguiu dormir. Saiu para caminhar até a praça. O vento frio bagunçava o cabelo e o som dos sinos da igreja soava distante, como uma lembrança zombeteira. Foi quando viu algo que fez o coração disparar. Uma silhueta feminina, parada sob o poste de luz, segurando uma pasta de couro. Os cabelos de Poliana brilhavam sob a luz amarelada. Ela parecia distraída, olhando para o chão,
Antes de entrar no carro estacionado ali, Leonardo ficou paralisado. Não teve coragem de se aproximar. Apenas observou quando ela entrou no carro e partiu. Ficou ali parado, sentindo o peito arder, como se o universo tivesse acabado de lembrar que o passado estava mais vivo do que nunca. Ao voltar para casa, um pensamento não o deixou em paz. Mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentá-la. E não sabia se tinha forças para suportar o que veria em seus olhos quando isso acontecesse. Mas o que Leonardo não imaginava era que esse encontro viria muito mais rápido do que esperava, e num lugar onde ele não poderia fugir. O corredor do hospital tinha aquele cheiro inconfundível de antisséptico, misturado ao aroma de café vindo da copa dos funcionários. Leonardo caminhava devagar, como se cada passo fosse mais pesado que o anterior. A notícia que recebera da governanta não o deixara em paz. Sua mãe tivera uma noite difícil e precisaria de avaliação médica pela manhã. Ele sentia a urgência pulsar nas têmporas, mas também o medo de encarar qualquer pessoa conhecida naquele lugar. O som de monitores cardíacos ao longe parecia se misturar com o próprio batimento do coração de Leonardo. Ele respirou fundo, ajustou o blazer e empurrou a porta do quarto. E então o mundo parou. Poliana estava ali, de jaleco branco impecável, cabelos presos em um coque elegante, a prancheta apoiada contra o peito. Por um instante ela ficou imóvel, como se o tempo tivesse congelado apenas para os dois. Os olhos dela, sempre tão expressivos, encontraram os dele, e o impacto foi imediato, quase físico. Leonardo sentiu o ar fugir dos pulmões. Poliana! Seu nome escapou como um sussurro, carregado de surpresa e algo mais profundo. Ela, no entanto, recobrou o controle em segundos. Endireitou a postura, consultou rapidamente a prancheta e falou com a voz profissional que usava com pacientes. Senhor Leonardo, bom dia. Sua mãe respondeu bem à medicação. Estamos monitorando a pressão e o quadro está estável por enquanto. O tom dela era neutro, quase frio, mas ele notou o detalhe. As mãos dela tremiam levemente ao virar a folha da prancheta. Era o único sinal de que aquela fachada de profissionalismo não era tão inabalável assim. Leonardo se aproximou devagar da cama da mãe, mas não tirou os olhos de Poliana. Ela desviou o olhar, concentrando-se nos equipamentos, como se estivesse diante de qualquer outro familiar de paciente. Você é a médica dela? Ele perguntou, a voz rouca. Sim, respondeu de forma seca. Sou Spinda. Sou a responsável pelo caso. A frase cortou o ar como uma lâmina. Era impossível escapar agora. Ele estava preso no mesmo espaço que a mulher que amou, que feriu, que nunca deixou de pensar. E ela era exatamente a pessoa que cuidava do ser mais importante da sua vida. Dona Helena, que até então observava em silêncio, sorriu fraco. Poliana, querida, obrigada por tudo. Meu filho acabou de chegar, disse com ternura, como se quisesse de alguma forma aproximar os dois. Poliana assentiu com um leve sorriso, mas logo voltou ao tom formal. Qualquer alteração no quadro, chamem a enfermagem, disse, já se virando para sair. Foi nesse instante que Leonardo deu 2 passos na direção dela. Poliana, espera! Ela parou, de costas para ele. O coração dela acelerou, mas ela respirou fundo e se virou devagar. O olhar dela era firme, controlado, mas havia uma faísca de emoção escondida ali. Raiva, dor, talvez algo mais. Eu estou trabalhando, Leonardo, disse num tom quase impaciente. O que você precisa não pode esperar. Ele sentiu o peso daquelas palavras, mas não recuou. Preciso dizer que sinto muito. As palavras saíram quase num sussurro, como se carregassem anos de silêncio. Por um segundo, o rosto de Poliana perdeu o controle e deixou transparecer o impacto. Os olhos dela brilharam, mas ela logo desviou o olhar. Não é o lugar nem a hora. Respondeu firme. Minha prioridade aqui é a sua mãe, não o que aconteceu entre nós. Leonardo engoliu seco. Não havia muito que pudesse dizer sem piorar a situação. Poliana se despediu rapidamente de Dona Helena, desejando melhoras, e saiu do quarto com passos decididos. Leonardo ficou parado, observando a porta fechar-se atrás dela. Sentiu como se uma parte dele tivesse ido embora junto. O silêncio que se seguiu pareceu ensurdecedor. Você ainda a ama, disse Dona Helena, com um leve sorriso cansado quebrando o silêncio.
Leonardo se sentou ao lado da cama, passando a mão pelo rosto. Não sei se ela é capaz de me perdoar, confessou. Só existe um jeito de descobrir. A mãe respondeu, acariciando a mão do filho. Mais tarde, ao sair do quarto, Leonardo viu Poliana de longe no corredor, conversando com uma enfermeira. Ela estava rindo de algo, e aquele som, aquele riso que ele conhecia tão bem, trouxe de volta uma enxurrada de lembranças. As noites em que ficavam acordados até tarde planejando a vida, as tardes de domingo fazendo planos para a casa que nunca tiveram. Leonardo sentiu algo se remexer dentro dele. Mais do que culpa, mais do que dor, era desejo. Desejo de voltar a fazer parte da vida dela. De reparar cada segundo que destruiu. Naquela noite, sozinho no quarto de hóspedes da casa da mãe, Leonardo não conseguiu parar de pensar no encontro. Não era só o fato de ela estar ainda mais linda do que lembrava. Era a força dela, o jeito seguro com que se portava, a forma como mesmo diante dele conseguiu manter o controle. Ele sabia que aquele reencontro tinha sido apenas o primeiro round, de uma luta muito maior, e se quisesse ter uma chance de reescrever o que foi perdido, precisaria de coragem para enfrentar a raiva dela e a própria vergonha. Enquanto o relógio marcava 2 da manhã, Leonardo se sentou na varanda e olhou para o céu escuro. A cidade parecia adormecida, mas dentro dele tudo estava desperto. Naquele instante, tomou uma decisão silenciosa. Não iria embora. Não desta vez. O som distante de passos ecoou na rua e ele se inclinou para ver quem era. A figura que caminhava sozinha, saindo do hospital, tinha a silhueta que ele reconheceria mesmo no escuro. Poliana. O coração dele acelerou e um impulso quase incontrolável de chamá-la pelo nome surgiu. Mas ficou ali, observando de longe, sem saber se tinha o direito de interromper a vida dela de novo. Leonardo fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que não poderia se esconder para sempre. Mais cedo ou mais tarde, teria que encontrar um jeito de fazê-la ouvir o que nunca teve coragem de dizer. E quando esse momento chegasse, não poderia desperdiçá-lo. Nos dias seguintes, Leonardo passou a frequentar o hospital com regularidade. No começo, dizia a si mesmo que era apenas para acompanhar de perto a evolução da mãe. Mas no fundo, sabia que havia outro motivo o empurrando de volta àquele lugar. Poliana, cada visita, era uma batalha entre o desejo de se aproximar e o medo de ser rejeitado de novo. Ele chegava cedo, quase sempre trazendo algo para a mãe. Flores novas, frutas que ela gostava, pequenos detalhes que faziam o quarto parecer menos frio. Mas, sem querer admitir, trazia também um café extra, que deixava discretamente no balcão de atendimento com o nome de Poliana escrito à mão. Nunca sabia se ela realmente pegava, mas o simples gesto lhe dava um estranho conforto. Quando a encontrava, o clima era tenso. Ela mantinha o tom profissional impecável, como se estivesse diante de qualquer outro parente de paciente. Porém, Leonardo aprendeu a perceber os pequenos sinais. O olhar que demorava 1 segundo a mais, antes de se desviar. O suspiro profundo que ela soltava, quando pensava que ninguém estava ouvindo. A forma como os dedos dela apertavam a prancheta com força. Demais quando ele se aproximava. Certa tarde, ao sair do hospital, Leonardo a viu de longe no estacionamento. Poliana estava encostada no próprio carro, falando ao celular. Ela ria de algo. E o som desse riso foi como uma flecha para ele. Não o riso espontâneo que ele lembrava dos velhos tempos, mas algo mais contido, mais maduro, como se a vida tivesse lhe ensinado a rir com cuidado. Leonardo parou por um instante, apenas observando. Por um breve momento, quis atravessar o pátio e se aproximar. Pedir para ouvir aquele riso de novo, dessa vez direcionado a ele, mas ficou ali, imóvel, até que ela entrou no carro e foi embora. Naquela noite não conseguiu dormir. A casa da mãe estava silenciosa, e os ponteiros do relógio pareciam ecoar alto demais. Incapaz de lidar com o turbilhão de pensamentos, Leonardo decidiu sair para caminhar. O hospital não ficava longe, e ele acabou indo até lá, como se seus pés soubessem para onde levá-lo. Foi então que a viu. Poliana estava no jardim dos fundos, sentada num banco de madeira, com o jaleco ainda sobre os ombros. O cabelo estava levemente solto, algumas mechas caindo sobre o rosto. Ela parecia perdida em pensamentos, o olhar fixo em algum ponto do céu. Leonardo hesitou.
Por um instante pensou em voltar, respeitar o espaço dela. Mas algo mais forte o empurrou para a frente. Caminhou devagar, até que ela percebeu sua presença. Você devia estar dormindo, disse ela sem olhá-lo. Eu podia dizer o mesmo, respondeu sentando-se no banco ao lado. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Havia algo familiar naquele instante, como se estivessem de volta ao passado, quando costumavam conversar ali mesmo, antes de irem para casa juntos. Poliana, começou ele, a voz baixa. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso que você saiba que eu me arrependo. Todos os dias. Ela respirou fundo, finalmente voltando o olhar para ele. Arrependimento não apaga o que aconteceu, Leonardo. Eu sei, ele disse, engolindo seco, mas talvez possa ser um começo. Os olhos dela brilharam por um instante, como se uma resposta surgisse, mas ela se levantou, quebrando o momento. Leonardo, instintivamente, estendeu a mão e quase tocou a dela. Quase. O gesto foi interrompido quando Poliana recuou um passo. Boa noite, Leonardo, disse firme, antes de se afastar pelo corredor que levava de volta ao hospital. Ele ficou ali parado, o coração martelando no peito. O toque que não aconteceu parecia arder na palma da mão. Havia algo de cruel naquele momento, mas também uma centelha de esperança. Ela não estava indiferente. Nos dias seguintes, o clima entre os dois continuou carregado. A tensão parecia estar em cada palavra trocada, em cada olhar sustentado por um segundo a mais do que o necessário. Até que aconteceu a crise. Era uma manhã fria, quando Leonardo recebeu uma ligação do hospital. Sua mãe tivera uma piora súbita e precisava de atendimento imediato. Ele correu até lá, o coração disparado. Quando chegou, encontrou Poliana no quarto coordenando a equipe de enfermagem. O que aconteceu? Perguntou, ofegante. Uma queda de pressão. Estamos estabilizando, respondeu ela sem desviar o olhar do monitor. Leonardo se aproximou da cama, pegando a mão da mãe. Estava gelada. A respiração dela era irregular e a sensação de impotência foi esmagadora. Calma, Leonardo, disse Poliana, dessa vez num tom mais suave. Ela vai reagir. Quando percebeu que ele tremia, Poliana, quase sem pensar, colocou a mão sobre a dele. O toque foi firme, quente, e teve o poder de acalmá-lo instantaneamente. Confia em mim, disse ela, e por um instante os olhos dos dois se encontraram. O tempo pareceu parar. Leonardo sentiu uma onda de lembranças o atingir. Os dedos dela entrelaçados aos dele no altar. A promessa que não cumpriu, o amor que ainda queimava dentro dele. Pouco a pouco, os sinais vitais começaram a melhorar. A mãe de Leonardo abriu os olhos, fraca, mas consciente. Poliana suspirou aliviada e soltou a mão dele. Depois que a equipe deixou o quarto, Leonardo permaneceu ali olhando para Poliana. Havia uma nova expressão no rosto dela. Exaustão misturada a algo que parecia compaixão. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Ela assentiu, mas não respondeu. Caminhou até a janela e ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. Eu não sei o que você espera de mim, Leonardo, mas não sou mais a mesma mulher que você deixou para trás. Eu também não sou o mesmo homem que foi embora, respondeu ele dando um passo à frente. Só quero uma chance de provar. Poliana o olhou por cima do ombro e pela primeira vez não havia apenas raiva no olhar, havia dúvida e talvez um traço de saudade. Veremos, disse apenas antes de sair do quarto. Leonardo ficou sozinho, o coração batendo forte. Algo tinha mudado naquele dia. Não era perdão, ainda não. Mas era uma primeira ponte. Uma brecha na muralha que ela havia erguido. E no fundo, ele sabia. Se tivesse coragem de atravessar essa ponte, talvez pudesse reconquistar não apenas o amor de Poliana, mas também a si mesmo. A manhã seguinte trouxe um céu limpo e um ar frio que parecia mais leve depois da noite difícil. Leonardo chegou ao hospital mais cedo do que o normal. Havia algo diferente nele, um senso de urgência que ia além da preocupação com a mãe. Ele precisava ver Poliana de novo. Precisava falar com ela, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Ao chegar ao quarto, encontrou a mãe dormindo tranquilamente. O som ritmado do monitor cardíaco quase funcionando como música de fundo. Leonardo se permitiu relaxar por um instante. Aproximou-se, ajeitou o lençol e sentiu um alívio sincero por ela estar estável. Foi então que ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Poliana entrando.
prancheta em mãos, o jaleco levemente amassado da longa noite de plantão. O coração de Leonardo acelerou. "Bom dia", disse ela sem erguer o olhar imediatamente. "Bom dia", respondeu a voz mais baixa do que pretendia. Ela se aproximou da cama, checou os sinais vitais e anotou algo na prancheta. Leonardo a observava em silêncio, notando o quanto cada gesto dela era preciso, seguro. Era impossível não sentir orgulho da mulher que ela se tornara. "Ela está melhor?", perguntou finalmente. Poliana assentiu. "Sim", respondeu, "bem ao tratamento. Vamos mantê-la em observação nas próximas 48 horas. Havia algo mais suave no tom dela. Não era caloroso, mas já não era tão distante. Leonardo sentiu a oportunidade de tentar uma aproximação. "Posso te oferecer um café?", perguntou, quase num tom de súplica disfarçada. Poliana ergueu os olhos para ele, surpresa. Por um segundo parecia que iria recusar, mas respirou fundo e respondeu: "Tenho alguns minutos antes da próxima visita médica." Leonardo sorriu de leve, sem exagerar, e a acompanhou até a pequena copa do hospital. O ambiente era simples, com uma mesa de canto e o aroma constante de café fresco. Ele serviu 2 xícaras, lembrando-se automaticamente de como ela gostava. "Pouco açúcar." "Você se lembra?", comentou ela, pegando a xícara, com um brilho quase imperceptível nos olhos. "Eu me lembro de tudo", respondeu sem hesitar. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Havia algo no ar, um espaço seguro que parecia permitir que ambos respirassem. Leonardo sentiu o peito se abrir, e as palavras vieram quase sem que ele controlasse. "Poliana, eu sei que não existe desculpa para o que eu fiz, mas eu queria que você soubesse que aquilo me custou muito mais do que você imagina." Ela manteve os olhos fixos na xícara, mexendo o café devagar. "Custou a mim também, Leonardo. Custou a nós dois", disse com a voz embargada. As palavras ficaram suspensas entre eles, pesadas e dolorosas. Leonardo quis segurar a mão dela, mas se conteve. Não era hora de avançar demais. De repente, um chamado ecoou pelo corredor. "Código amarelo, quarto 212. O coração de Leonardo gelou. Quarto 212 era o de sua mãe. Os dois correram juntos, lado a lado. E quando entraram no quarto, a cena fez o estômago dele revirar. Sua mãe estava pálida, a respiração fraca. "Pressão caiu de novo", disse uma enfermeira. Poliana assumiu o comando da equipe, dando ordens rápidas. Leonardo permaneceu ao lado da cama, sentindo as pernas tremerem. "Fica comigo, mãe", murmurava, segurando a mão dela. Nesse instante, sentiu algo que não esperava. A mão de Poliana sobre a sua. O toque era firme, quente, e transmitia uma segurança que ele desesperadamente precisava naquele momento. "Ela vai sair dessa. Confie em mim", disse Poliana, olhando-o nos olhos. Leonardo sentiu o mundo se aquietar. A força daquele contato o fez respirar fundo, como se estivesse de volta a um lugar seguro. Minutos depois, o quadro foi estabilizado. A cor voltou ao rosto de Dona Helena, e a equipe foi se dispersando. Leonardo, exausto, sentou-se ao lado da cama e passou a mão pelos cabelos, respirando aliviado. Poliana ficou de pé por alguns instantes, observando em silêncio. Depois se aproximou devagar. "Ela é forte", e disse quase num sussurro. "Ela sempre foi", respondeu Leonardo, olhando para a mãe. "Acho que é daí que eu herdei a teimosia." Poliana deixou escapar um pequeno sorriso, rápido, quase imperceptível, mas Leonardo viu. E aquele sorriso foi como uma centelha de esperança. "Posso te perguntar uma coisa?", disse ele, virando-se para ela. "Depende da pergunta", respondeu séria, mas sem a dureza de antes. "Você já conseguiu me perdoar?" "Nem que seja um pouco." Poliana hesitou, os olhos brilhando de emoção contida. "Perdão não é uma chave que a gente gira de repente, Leonardo. É um processo", respondeu a voz baixa. "E eu ainda estou no meio dele." Ele assentiu, entendendo mais do que gostaria. "Então me deixa fazer parte desse processo", pediu, a voz carregada de sinceridade. Poliana ficou em silêncio por alguns segundos longos. Depois guardou a prancheta e suspirou. "Veremos como você se comporta nos próximos dias", disse finalmente, antes de sair do quarto. Leonardo sorriu sozinho, apesar do cansaço. Não era um perdão, mas era o mais próximo que já estivera dele em anos. Quando voltou para casa, sentiu uma estranha paz no peito.
Ainda havia muito a reparar. Muitas feridas a fechar, mas aquela ponte, ainda frágil, começava a se formar entre eles, e ele sabia que precisaria atravessá-la, mesmo que fosse um caminho doloroso. Naquela noite, antes de dormir, ficou pensando no toque da mão de Poliana sobre a sua. Podia jurar que ainda sentia o calor dela. E esse pensamento foi o último antes de adormecer, com um raro e quase esquecido sentimento de esperança. Leonardo passou a se tornar uma presença constante no hospital. No começo, alguns funcionários estranharam aquele advogado elegante, que parecia deslocado no corredor de paredes pálidas, mas logo se acostumaram com sua figura diária. Ele sempre chegava com 2 cafés nas mãos, um para si, outro deixado discretamente na copa, com o nome de Poliana escrito no copo. No início, ela fingia não perceber, mas depois de alguns dias, Leonardo a flagrou pegando o café e levando aos lábios, sem sorrir, mas também sem devolver. Era um avanço. No quarto de Dona Helena, Leonardo lia para a mãe, conversava com as enfermeiras e acompanhava cada passo do tratamento. E pouco a pouco percebia que Poliana já não o evitava tanto. Quando se encontravam, havia trocas breves de olhares, quase imperceptíveis para quem não soubesse da história entre eles. Mas para Leonardo, cada segundo daqueles encontros era como um fio puxado no tecido do passado, desfazendo nós antigos. Numa noite especialmente fria, Leonardo desceu até o refeitório do hospital para buscar algo para comer. Não esperava encontrar Poliana ali, sentada sozinha, o jaleco dobrado sobre a cadeira e o cabelo preso de qualquer jeito. Havia uma sombra de cansaço sob seus olhos, mas ela parecia tranquila, mexendo o garfo distraidamente na comida. Por um instante, Leonardo ficou parado na porta, apenas observando. Parecia uma cena roubada, como se ele tivesse sido transportado para um tempo onde eles ainda eram noivos, jantando juntos depois de um dia longo. Respirou fundo e entrou. "Posso me sentar?" perguntou com a voz baixa. Poliana levantou os olhos e hesitou, mas depois fez um gesto com a cabeça, indicando a cadeira à sua frente. "Não prometo conversa", disse num tom neutro. Leonardo sorriu de leve, sentando-se. "Tudo bem. Eu já me contento com a companhia." Ele foi até o balcão, pegou-lhe um prato simples, arroz, frango grelhado, salada, e voltou para a mesa. O silêncio inicial foi quebrado quando ele provou o frango e franziu o nariz. "Continua tão sem graça quanto eu lembrava", comentou divertido. Poliana ergueu uma sobrancelha. "Você ainda reclama da comida de hospital?" "Sempre", respondeu. "Mas me lembrei de você fazendo fricassê de frango na nossa antiga cozinha." Ela parou por um instante, os olhos vagando por um ponto distante, como se fosse puxada pela lembrança. "Você sempre colocava creme de leite demais", disse, e um meio sorriso escapou antes que ela pudesse conter. Leonardo riu, sentindo o peito aquecer. "E você sempre roubava o queijo ralado da receita e comia antes de colocar no prato." Os dois riram juntos, e o som foi tão natural que Leonardo quase esqueceu onde estavam. Por alguns segundos, parecia que o tempo tinha voltado atrás. O riso se dissolveu em silêncio, mas um silêncio diferente, carregado de algo novo. Poliana mexia no guardanapo, evitando os olhos dele. "Não faça isso, Leonardo", disse finalmente. "Fazer o quê?" "Tornar as coisas fáceis. Me fazer lembrar do que tínhamos", respondeu a voz mais baixa. Ele apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se para a frente. "Talvez seja isso que a gente precise." "Poliana, lembrar." Ela ergueu os olhos e havia um brilho de raiva e saudade misturados. "Eu não quero lembrar do dia que você me deixou esperando no altar", disse, firme. Leonardo respirou fundo, aceitando o golpe. "Eu também não quero lembrar daquele dia, mas quero lembrar de todos os outros. Dos planos, dos sonhos, de como você me fazia querer ser melhor." Por um instante, os dois se encararam em silêncio. O refeitório estava quase vazio, e o som distante de passos ecoava pelos corredores. Havia algo tenso no ar, mas também um calor que crescia entre eles. "Não sei se consigo confiar em você de novo", disse ela finalmente. "Não estou pedindo para confiar de uma vez", respondeu ele com sinceridade. "Estou pedindo para me deixar tentar." Poliana desviou o olhar, respirando fundo. "Você sempre soube falar bonito", disse, tentando disfarçar a emoção.
E você sempre soube quando eu estava falando a verdade. Rebateu Leonardo com um meio sorriso. Ela não respondeu, mas também não se levantou. Terminou a refeição em silêncio, e Leonardo fez o mesmo. Quando se levantaram, caminharam juntos pelo corredor até o quarto de Dona Helena. O clima era carregado de algo novo, como se uma fresta tivesse se aberto entre os dois. Antes de se despedirem, Leonardo parou diante dela. Obrigado por hoje, disse sério. Foi só um jantar, respondeu ela quase num sussurro. Para mim foi mais que isso, respondeu com um olhar que fez o coração dela disparar. Por um instante, parecia que ele daria um passo à frente, que a distância entre os dois diminuiria de vez. Mas Poliana se virou e entrou na sala dos médicos, quebrando o momento. Leonardo ficou parado no corredor, sentindo o coração bater forte. Estava mais convencido do que nunca. Havia algo ali. Não era apenas nostalgia. Havia uma chama que o tempo não tinha apagado. E dessa vez, ele não deixaria que se apagasse. Naquela manhã, a governanta da casa trouxe uma caixa de madeira do sótão. Disse que havia encontrado entre algumas coisas antigas, enquanto organizava o quarto de hóspedes. Leonardo agradeceu e levou a caixa para o escritório do pai, que permanecia intacto, cheirando a madeira encerada e memórias que ele evitava revisitar. Sentou-se diante da escrivaninha, abriu a tampa e começou a vasculhar. Ali estavam lembranças de outra vida, fotos antigas, convites de formatura, cartas de amigos, mas o que fez o coração dele parar foi um envelope amarelado, com sua caligrafia no destinatário. O remetente era Poliana. As mãos de Leonardo tremeram ao rasgar o lacre. A carta tinha sido escrita na véspera do casamento, e cada palavra parecia saltar do papel para feri-lo e acariciá-lo ao mesmo tempo. Leonardo, amanhã será o dia mais importante das nossas vidas. Eu sei que você tem medo, que às vezes se pergunta se está pronto, mas eu acredito em nós. Acredito no amor que construímos, na vida que sonhamos juntos. Eu não preciso de luxo, só preciso de você ao meu lado. Prometa que não vai desistir de mim. As lágrimas vieram sem que ele pudesse evitar. Leonardo apoiou os cotovelos na mesa, pressionando os olhos com as mãos. Aquela carta era a prova viva do que ele destruiu, não apenas o casamento, mas o sonho de uma vida inteira ao lado dela. Ficou alguns minutos imóvel, respirando fundo até se recompor. Sabia que precisava falar com Poliana, agora mais do que nunca. Não podia guardar aquela carta só para si. À tarde, voltou ao hospital. Encontrou Poliana no corredor, conversando com uma enfermeira. O coração dele acelerou ao se aproximar. Precisamos conversar, disse sério. Ela o olhou desconfiada. Se for sobre sua mãe, podemos falar depois da visita. Não é sobre ela, é sobre nós, respondeu mostrando o envelope nas mãos. Poliana empalideceu ao reconhecer a própria letra. Respirou fundo e fez sinal para que ele a seguisse até a sala de descanso dos médicos, que estava vazia. Quando fecharam a porta, o silêncio pareceu mais pesado do que nunca. Onde você encontrou isso? Perguntou, a voz controlada. No escritório do meu pai, respondeu abrindo o envelope. Poliana, eu li cada palavra. Ela desviou o olhar, como se quisesse fugir do próprio passado. Eu escrevi essa carta para te dar coragem, Leonardo, disse finalmente. Mas você não apareceu, eu sei, respondeu a voz embargada. E é isso que me destrói. Eu te deixei sozinha no dia em que você mais precisava de mim. Poliana engoliu em seco, os olhos marejados. Você não imagina o que foi enfrentar aquela igreja cheia de gente, explicar para todo mundo que o noivo não viria, disse a voz falhando. Eu me senti pequena, humilhada. Passei semanas sem sair de casa. Leonardo deu um passo à frente, o coração apertado. Eu não tenho como apagar nada disso, mas eu preciso que você saiba que me arrependo todos os dias. Eu trocaria tudo o que conquistei para ter estado lá. Os olhos dela se encheram de lágrimas de verdade dessa vez. Poliana virou o rosto, mas uma lágrima escorreu pela bochecha. Leonardo instintivamente levantou a mão e enxugou com o polegar. Ela não recuou. Eu te amava, Leonardo, disse num sussurro. E quando você foi embora, eu jurei que nunca mais deixaria ninguém me quebrar daquele jeito. Eu também te amava, respondeu ele, a voz baixa. Ainda amo.
E é por isso que estou aqui, tentando consertar o que destruí. Poliana fechou os olhos, deixando mais lágrimas caírem. Leonardo sentiu o impulso de abraçá-la, mas hesitou, esperando que ela desse algum sinal. E então aconteceu. Ela deu um passo à frente e se apoiou no peito dele, como se estivesse cansada de carregar sozinha aquele peso. Leonardo a envolveu com cuidado, como se temesse que ela se desfizesse em seus braços. O abraço foi longo, silencioso, cheio de tudo o que não foi dito em 8 anos. Quando Poliana se afastou, havia um novo olhar no rosto dela. Ainda havia dor, mas também algo diferente, algo que parecia abrir uma brecha. Eu não sei se consigo perdoar você, disse, respirando fundo. Mas pela primeira vez em muito tempo, acho que consigo te ouvir. Leonardo sentiu o coração se expandir no peito. Então me deixa falar, pediu quase num sussurro. Me deixa tentar de novo, Poliana. Ela suspirou, enxugando as lágrimas. Um passo de cada vez, Leonardo. Respondeu antes de abrir a porta e sair. Ele ficou sozinho na sala, segurando a carta contra o peito. Sabia que aquela não era uma vitória definitiva, mas era o primeiro tijolo removido da muralha que os separava. Naquela noite, ao voltar para casa, Leonardo sentou-se na varanda e olhou para o envelope outra vez. A carta, agora amassada pelas próprias mãos, parecia ter cumprido seu papel, dar coragem, mesmo que com anos de atraso. Mas ele sabia que aquele era apenas o começo. Para provar que merecia outra chance, precisaria muito mais do que palavras bonitas. Precisaria de gestos, de presença, de tempo. E estava disposto a dar tudo isso. O sol entrava pelas frestas da cortina do quarto de Dona Helena quando Leonardo entrou, carregando uma bandeja de café da manhã. A mãe sorriu ao vê-lo, um sorriso fraco, mas cheio de ternura. Você não precisava se dar a esse trabalho, disse ela, ajeitando-se na cama. Preciso sim, respondeu ele, sentando-se ao lado. Preciso recuperar o tempo que perdi. Dona Helena segurou a mão do filho com um olhar sério. Então recupere também o tempo que perdeu com Poliana, disse firme. Você já fugiu uma vez, Leonardo. Não faça isso de novo. Ele sentiu o peito apertar. Aquelas palavras soaram como um ultimato. Não apenas de sua mãe, mas da própria vida. Eu não vou fugir, respondeu decidido. Promise-moi, não dessa vez. Foi naquele instante que Leonardo tomou uma resolução silenciosa. Se queria uma segunda chance, teria que merecê-la. Não bastava falar. Precisava mostrar. Naquela tarde, cancelou compromissos que ainda mantinha em São Paulo, desligou-se de reuniões remotas e escreveu um e-mail à empresa informando que ficaria na cidade por tempo indeterminado. Não havia mais desculpas. Sua prioridade agora era cuidar da mãe e lutar por Poliana. No dia seguinte, chegou cedo ao hospital. Encontrou o carro de Poliana no estacionamento e deixou um pequeno envelope preso ao para-brisa. Dentro, um bilhete escrito à mão. Bom dia. Sei que hoje vai ser corrido. Então trouxe seu café como você gosta. Força para o plantão. Ellie. Quando Poliana encontrou o bilhete, apenas balançou a cabeça, tentando conter o sorriso que ameaçava aparecer. Fingiu indiferença quando entrou no hospital, mas durante o turno foi até a copa e viu o copo de café esperando por ela. Tomou um gole em silêncio, sentindo o calor invadir o corpo. Nos dias seguintes, os gestos continuaram. Uma rosa deixada discretamente no balcão da recepção. Um livro que ela mencionara anos atrás, agora cuidadosamente embrulhado, com uma dedicatória simples. Para lembrar que eu presto atenção. Poliana tentava resistir, mas cada pequeno detalhe ia derrubando um tijolo da barreira que ela ergueu. Uma tarde, depois de terminar um atendimento, encontrou Leonardo sentado no jardim do hospital, conversando com uma paciente idosa. Ele ria paciente, enquanto segurava a mão da senhora e a escutava falar sobre os tempos antigos. A cena fez o coração de Poliana amolecer. Você está se tornando figurinha carimbada aqui, disse ela, aproximando-se com um meio sorriso. Talvez seja porque gosto de estar perto, respondeu. Olhando diretamente para ela, houve um silêncio breve, carregado de significado. Poliana desviou o olhar, mas não escondeu o leve rubor no rosto. Naquela noite, quando terminou o plantão, encontrou outro bilhete no carro. Obrigado por não desistir de mim ontem, quando poderia ter feito isso. Ela ficou parada por um momento, sentindo uma pontada no peito.
As lágrimas quase vieram, mas respirou fundo e entrou no carro. Os dias foram se tornando uma rotina curiosa. Leonardo parecia adivinhar quando ela estava cansada, quando precisava de uma pausa, quando precisava de silêncio. Às vezes, apenas deixava uma barra de chocolate no armário dela, com um post-it escrito para dias longos, até que, numa sexta-feira, Poliana o surpreendeu. Encontrou-o no corredor e disse, sem olhar para ele, "Hoje não tenho plantão à noite. Se quiser me encontrar no café da praça às 8, eu estarei lá." Leonardo ficou alguns segundos parado, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Depois assentiu com um sorriso contido. "Estarei lá." Quando chegou ao café, ela já estava sentada, de vestido simples, os cabelos soltos. A cena fez o coração dele disparar. Sentou-se de frente para ela e, por alguns minutos, ficaram em silêncio, apenas absorvendo a presença um do outro. "Por que você está fazendo tudo isso?" perguntou ela finalmente. "Porque não quero que a última lembrança que você tenha de mim seja a de um homem que fugiu", respondeu sincero. "Quero que veja quem eu sou agora. Quero que saiba que se eu tivesse outra chance, eu ficaria." Poliana suspirou, mexendo no café. "Você sabe que não é tão simples assim." "Eu sei", respondeu ele, "mas também sei que não é impossível." O olhar dela suavizou por um instante. "Você tem me surpreendido, Leonardo", disse quase num sussurro, "mas ainda não sei se consigo confiar em você de novo." "Então me deixa continuar tentando", pediu, estendendo a mão sobre a mesa sem tocá-la. Por um segundo, ela pareceu considerar segurar aquela mão, mas recuou. "Um passo de cada vez", respondeu. Leonardo assentiu, aceitando. Não era um sim, mas também não era um não. Era uma porta entreaberta, e isso era o suficiente. Quando a noite terminou, ele a acompanhou até o carro. Antes que ela entrasse, disse, "Obrigado por me dar essa chance." Poliana apenas assentiu, mas quando entrou no carro e ligou o motor, ficou alguns segundos parada, com as mãos no volante, sentindo o coração bater acelerado. Leonardo ficou parado na calçada, vendo o carro dela se afastar, com uma sensação estranha de esperança. Era como se tivesse acabado de dar a segunda promessa, não para ela, mas para si mesmo. Não desistiria, não fugiria, não deixaria que o passado fosse a última palavra. Naquela noite, ao voltar para casa, sentou-se ao lado da mãe e contou sobre o encontro. Dona Helena sorriu, emocionada. "É disso que estou falando, meu filho", disse ela, acariciando o rosto dele. "Lute por ela até o fim." Leonardo beijou a mão da mãe, o olhar firme. "Pode deixar, mãe. Dessa vez eu não vou parar no meio do caminho." A tempestade começou no fim da tarde, trazendo nuvens escuras que cobriram a cidade. O som da chuva forte, batendo nas janelas do hospital, criava uma atmosfera quase melancólica. Leonardo estava no quarto da mãe, lendo em voz baixa para ela, quando as luzes piscaram. "Parece que vem temporal por aí", comentou a enfermeira ao ajustar o soro. Poucos minutos depois, um estrondo ecoou do lado de fora e tudo ficou às escuras. O gerador demorou a ligar, deixando o hospital mergulhado em silêncio, exceto pelo som da chuva e o bip insistente dos monitores de emergência. Leonardo sentiu o corpo inteiro se arrepiar. Levantou-se, pegou a lanterna que estava no criado mudo e saiu para o corredor para ver o que estava acontecendo. Foi então que a viu. Poliana, também segurando uma lanterna, vindo na direção oposta. A luz fraca iluminava o rosto dela, de um jeito quase cinematográfico, realçando os olhos brilhantes e os fios de cabelo que haviam escapado do coque. "Está tudo bem no quarto da sua mãe?" perguntou ela, a voz calma, mas com uma ponta de preocupação. "Está. Ela está dormindo. E você?" respondeu, tentando disfarçar o coração acelerado. "A equipe está organizando tudo." "Sem pânico", disse, mas ele percebeu o leve tremor nas mãos dela. Talvez pelo frio, talvez pela tensão, um trovão sacudiu o prédio e instintivamente Leonardo deu um passo à frente. "Vem comigo", disse, oferecendo o braço para que ela não precisasse atravessar o corredor. Sozinha no escuro. Poliana hesitou por um segundo, mas aceitou. Caminharam juntos, o som de seus passos ecoando no silêncio. A lanterna iluminava pedaços do caminho. E por algum motivo, aquele corredor familiar parecia outro lugar, íntimo, quase cúmplice. Chegaram até o jardim interno,
onde a claridade dos relâmpagos iluminava por segundos as plantas encharcadas. Poliana parou e respirou fundo, apoiando-se no batente da porta de vidro. "Sabe o que é engraçado?" disse ela, olhando para fora. "Sempre gostei de tempestades. Quando eu era criança, achava que cada trovão era um sinal de que algo novo estava por vir." Leonardo a observava em silêncio, fascinado pela forma como a luz do relâmpago desenhava o contorno do rosto dela. "Talvez você tenha razão", disse, se aproximando um pouco mais. "Talvez isso aqui seja um sinal de que algo novo está começando." Poliana virou o rosto para ele, e o ar entre os dois pareceu se tornar mais denso. "Leonardo", começou ela, a voz baixa, "eu não sei o que você espera de mim." Ele respirou fundo, procurando as palavras certas. "Não espero nada. Só quero estar aqui. Quero que você saiba que não vou embora desta vez, aconteça o que acontecer." Os olhos dela se encheram de algo que misturava dor e desejo. "Você fala como se fosse fácil simplesmente deixar o passado para trás." "Não é fácil", disse ele, dando um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Mas talvez valha a pena tentar." O som da chuva batendo nas folhas era o único ruído ao redor. Poliana sentiu o coração acelerar. Por um instante pensou em recuar, mas algo mais forte a fez permanecer. Leonardo ergueu a mão devagar e, com o dorso dos dedos, afastou uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto dela. O toque foi leve, quase reverente, mas suficiente para arrepiar cada centímetro da pele de Poliana. Ela não se moveu. Os olhos dos dois se encontraram e ficaram assim, presos um no outro, como se o mundo inteiro tivesse parado. Leonardo inclinou-se devagar, o suficiente para que ela sentisse o calor da respiração dele. Era como se algo invisível os puxasse para mais perto. Poliana fechou os olhos por um instante, sentindo o peito explodir de expectativa. E foi nesse exato momento que uma voz ecoou pelo corredor. "Doutora Poliana, precisamos de você na UTI." O encanto se quebrou. Ela recuou um passo, respirando rápido, tentando recuperar o controle. "Eu preciso ir", disse quase sem olhar para ele. Leonardo assentiu, frustrado, mas sem tentar impedir. "Vai lá." Ela se virou e saiu apressada, o som dos saltos ecoando no chão molhado. Leonardo ficou ali sozinho, com o coração batendo descompassado. Passou as mãos pelos cabelos, soltando um suspiro pesado. Quando finalmente voltou para o quarto da mãe, sentou-se ao lado dela e ficou em silêncio por longos minutos. A imagem de Poliana, sob a luz fraca, tão próxima, quase ao alcance dos lábios, não saía da mente dele. Do outro lado do hospital, Poliana lavava as mãos na pia da UTI, o rosto ainda quente. Durante o procedimento de emergência, fez tudo no modo automático. Sua cabeça estava longe dali. Cada vez que fechava os olhos, sentia de novo a presença de Leonardo. O toque suave no rosto, a iminência de um beijo que não aconteceu. Quando tudo terminou e o hospital voltou ao funcionamento normal, ela passou no quarto de Dona Helena. Leonardo estava sentado na poltrona, quase adormecido. Poliana o observou por um instante antes de se aproximar. "Está tudo sob controle", disse num tom mais suave. Leonardo abriu os olhos, sonolento, e sorriu de leve. "Obrigado." Ela assentiu, pronta para sair, mas antes de abrir a porta, virou-se. "E o que aconteceu hoje?" Começou hesitando. Não devia ter acontecido. Leonardo se endireitou na cadeira, olhando para ela. "Talvez devesse, Poliana." Disse com a voz calma. "Talvez a gente só precise parar de fugir." Ela não respondeu. Apenas saiu, fechando a porta devagar. Mas quando chegou ao estacionamento e entrou no carro, ficou parada por longos minutos, as mãos no volante, o coração disparado. O que teria acontecido se ninguém tivesse interrompido? Essa pergunta a acompanhou durante toda a noite. Na manhã seguinte, Poliana se pegou olhando para o próprio reflexo no espelho e, percebendo algo que não queria admitir, pela primeira vez em anos, ela queria saber a resposta. O dia começou como qualquer outro, mas algo no ar parecia diferente. Leonardo chegou cedo ao hospital, levando flores frescas para o quarto da mãe. Ao entrar, encontrou-a dormindo profundamente, o peito subindo e descendo num ritmo lento demais. Aproximou-se, pousou as flores na mesa e sentou-se ao lado da cama. "Bom dia, mãe", disse, segurando a mão dela. Mas não houve resposta.
Foi então que percebeu. A respiração estava fraca e irregular. Um pânico gelado subiu pela espinha. Leonardo chamou pela enfermeira, que entrou rapidamente, checou os sinais vitais e apertou o botão de emergência. Em poucos segundos, a equipe médica invadiu o quarto. Poliana foi a última a entrar. O olhar dela foi direto para Leonardo, antes de se concentrar na paciente. Ela está entrando em coma, disse para a equipe, com o tom de voz controlado, mas firme. Leonardo sentiu as pernas fraquejarem. Foi retirado do quarto, para que os médicos pudessem trabalhar. Ficou no corredor, as mãos na cabeça, andando de um lado para o outro. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando Poliana saiu, ele correu até ela. "Ela vai sair dessa?" perguntou a voz embargada. Poliana respirou fundo. "Fizemos tudo o que podíamos agora. O resto depende do corpo dela." As palavras caíram sobre Leonardo como pedras. Ele se sentou no banco do corredor, as mãos no rosto, sentindo o coração disparar. Era como se estivesse sendo punido por cada erro que cometeu. Poliana hesitou por um momento, antes de se sentar ao lado dele. "Leonardo", começou ela num tom suave. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos. "Eu não posso perdê-la, Poliana", disse a voz quase um sussurro. "Eu não posso perder a única pessoa que sempre acreditou em mim." Foi então que ela fez algo inesperado. Estendeu a mão e pousou sobre a dele. O gesto foi simples, mas cheio de significado. Leonardo olhou para ela e viu algo diferente no olhar. Compaixão, empatia e algo que se assemelhava a carinho. "Ela é forte", disse Poliana. "Você sabe disso. Mas por mais difícil que seja, você precisa ser forte também." Leonardo sentiu as lágrimas virem sem resistência. "Eu deveria ter ficado aqui todos esses anos." Cynthia, Dr. Marty se confessou. "Eu deveria ter sido o filho que ela merecia, o homem que você merecia." Poliana apertou a mão dele. "Você está aqui agora", disse firme, "e é isso que importa." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era como se naquele banco de hospital os dois estivessem despidos de qualquer máscara. De repente, Leonardo a puxou para um abraço. Poliana hesitou por um instante, mas depois retribuiu, envolvendo-o com força. O abraço foi longo, silencioso, e algo dentro deles pareceu se alinhar naquele instante. O peito de Leonardo subia e descia de forma descompassada, e Poliana apenas ficou ali, segurando-o, deixando que ele chorasse. Quando se afastaram, os olhos dos dois estavam vermelhos, mas havia algo novo ali, um tipo de proximidade que nunca tinham sentido antes. "Obrigado", disse ele, a voz baixa. Poliana não respondeu, apenas assentiu e tocou de leve o ombro dele antes de voltar para a UTI. Naquela noite, Leonardo não conseguiu voltar para casa. Ficou na capela do hospital, sentado no último banco. O ambiente estava silencioso, iluminado apenas por algumas velas. Ele se ajoelhou e fechou os olhos. "Eu não sei se acredito em promessas, mas se a senhora me ouvir, me deixa uma chance de fazer tudo certo desta vez", disse num murmúrio. "Se a minha mãe sair dessa, eu juro que vou viver diferente. Eu não vou fugir, não vou me esconder atrás do trabalho." O som da chuva do lado de fora parecia acompanhar suas palavras. Leonardo permaneceu ali por horas, até o corpo doer. Quando finalmente voltou para o quarto da mãe, ficou sentado ao lado dela, segurando sua mão. Foi ali, naquela madrugada silenciosa, que tomou a decisão mais importante da vida. Pegou o celular e escreveu um e-mail para a empresa em São Paulo, recusando a oferta de promoção que estava em negociação havia meses. "Preciso ficar na cidade por tempo indeterminado. Decidi priorizar minha família. Agradeço pela oportunidade." Ao enviar o e-mail, sentiu uma estranha paz. Pela primeira vez em muito tempo, estava escolhendo ficar. Nos dias seguintes, Leonardo manteve-se ao lado da mãe. Poliana passava para checar os sinais vitais e, sempre que podia, trocava algumas palavras com ele. A cada encontro, a tensão parecia se transformar em algo mais delicado, mais íntimo. Uma manhã, quando ela entrou no quarto, encontrou Leonardo lendo em voz alta para a mãe. "Bom dia", disse com um leve sorriso. "Bom dia", respondeu ele, fechando o livro. "Ela mexeu a mão ontem à noite." Poliana se aproximou, checando o pulso da paciente. "É um bom sinal", disse, e olhou para Leonardo de um jeito que fez o coração dele acelerar. "Continue lendo para ela. Às vezes é isso que a mantém aqui."
Leonardo sorriu de leve, sentindo uma pontada de esperança. À tarde, Poliana voltou ao quarto para fazer novos exames e o encontrou ainda ali, recitando uma história que a mãe sempre gostava de ouvir quando ele era criança. Ficou observando por alguns segundos antes de interromper. Nunca imaginei você assim, disse ela num tom suave. Assim como? Perguntou ele curioso. Tão presente? Respondeu quase num sussurro. Leonardo se levantou, caminhou até ela e parou a poucos passos de distância. É assim que eu quero ser daqui para frente, para ela e para você, se você deixar... Poliana prendeu a respiração. Por um instante, pensou em dar um passo atrás, mas permaneceu. Leonardo, começou ela, mas foi interrompida por um bip contínuo que soou no monitor. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Dona Helena mexeu levemente a mão. Leonardo correu até ela, pegando sua mão com cuidado. Mãe, chamou a voz embargada. Os olhos dela se abriram devagar, ainda fraca, mas consciente. Leonardo sentiu uma onda de alívio e emoção tomar conta dele. Poliana sorriu tocando o ombro dele. Ela está voltando para nós. Leonardo se virou para Poliana e, por um segundo, quis beijá-la ali mesmo, tomado pela gratidão e pela intensidade do momento, mas conteve o impulso. Em vez disso, apenas disse: Obrigado por não me deixar sozinho. Poliana sentiu o peito apertar. Por mais que tentasse manter a distância, era impossível ignorar o quanto estava envolvida de novo. Naquela noite, quando Leonardo finalmente voltou para casa, para tomar um banho e descansar algumas horas, sentiu que algo dentro dele tinha mudado para sempre. Ficou diante do espelho, com uma toalha nos ombros, e pensou em tudo o que tinha feito até ali. Decidiu ali mesmo que não bastava reconquistar Poliana. Precisava se reconquistar também. Precisava se tornar o homem que ela merecia, o filho que sua mãe sempre quis, o ser humano que ele próprio gostaria de ser. E ao deitar-se, sentiu uma certeza nova. O pior havia passado, mas a parte mais difícil, conquistar de novo o coração de Poliana, estava apenas começando. O quarto estava em silêncio quando Leonardo entrou naquela manhã. O cheiro de flores frescas se misturava ao aroma suave de desinfetante e a luz do sol entrava pelas cortinas, criando feixes dourados que iluminavam o rosto sereno de Dona Helena. Ela estava acordada e um sorriso cansado, porém caloroso, se abriu assim que viu o filho. Bom dia, meu filho, disse, a voz fraca, mas cheia de ternura. Leonardo se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mão dela com cuidado, como se fosse de vidro. Bom dia, mãe. Ele respirou fundo, lutando contra a emoção. Você me deu um susto daqueles. Talvez fosse o susto de que você precisava para parar um pouco, disse ela, com um brilho maroto nos olhos mesmo na fragilidade. Ele riu beijando a mão dela. Pode ser, mas não faça isso de novo, está bem? Dona Helena suspirou, os olhos brilhando com algo mais profundo do que apenas alegria. Leonardo, eu vi você e Poliana esses dias. Disse ela. Vi o jeito que olha para ela. Vi o jeito que ela tenta não olhar para você. Leonardo abaixou o rosto, como se tivesse sido pego em flagrante. Mãe, eu estraguei tudo uma vez. Não sei se ela vai me deixar consertar. Ela apertou a mão dele com força surpreendente. Então lute. Lute com tudo o que tem. Você já fugiu uma vez, meu filho. Não fuja de novo. Essas palavras ecoaram na mente de Leonardo, enquanto ele caminhava pelo corredor, os sapatos ecoando no piso brilhante. Parecia um chamado. Poliana estava no final do corredor, checando uma prancheta. O jaleco estava levemente amarrotado do plantão noturno. Alguns fios de cabelo soltos caíam sobre o rosto, e ainda assim ela parecia perfeita aos olhos dele. Sua mãe está estável, disse. Antes mesmo que ele perguntasse, sem levantar os olhos do papel. Vamos continuar monitorando nas próximas horas. Poliana. A voz dele saiu baixa, mas carregada de algo que a fez parar de escrever. Ela ergueu os olhos e, por um instante, os dois apenas se encararam. Leonardo parecia despido de todas as armaduras. Não era o advogado confiante, nem o homem que partiu. Era só ele. Preciso falar com você, disse. E o tom de vulnerabilidade fez o coração dela disparar. Ela hesitou, mas assentiu. Para que sala de descanso? 5 minutos, disse, apontando com o queixo para o fim do corredor.
A pequena sala estava vazia, silenciosa, iluminada por uma luz suave que vinha de uma janela estreita. Leonardo fechou a porta atrás de si e ficou de pé por um momento, respirando fundo. Eu passei os últimos dias pensando no que perdi. Começou a voz grave. E pensando no que ainda posso perder, Poliana ficou encostada na parede. Os braços cruzados, mas sem hostilidade, apenas esperando. Quando eu fui embora, achei que estava fazendo o certo. Constantina Nessonesmk Fere de Filhas, continuou. Estava com medo, Poliana. Medo de falhar. Medo de não ser bom o suficiente para você. Medo de ser engolido por uma vida que eu ainda não me sentia pronto para viver. Os olhos dela suavizaram levemente, mas ela continuou em silêncio. E no fim, foi exatamente isso que aconteceu. Eu falhei. Contigo, comigo, com tudo o que sonhamos juntos. Ele deu um passo à frente, o olhar preso no dela. Eu não espero que você me perdoe de repente. Não espero que esqueça. Mas quero que saiba que eu estou disposto a ser rejeitado 1000 vezes, se for o preço para reparar o passado. Poliana sentiu o coração apertar. Você fala como se eu pudesse simplesmente abrir mão de tudo o que senti naquele dia. Eu não quero que você abra mão, disse ele, a voz firme. Quero que use essa dor se for preciso, para me fazer provar que eu mereço ficar. Houve um silêncio longo, pesado, onde só se ouvia o som distante de passos no corredor e o bip de um monitor ao longe. Poliana respirou fundo, sentindo o corpo inteiro estremecer. Você me destruiu, Leonardo, disse ela, finalmente, a voz embargada. Você me deixou diante de uma igreja cheia, vestida de noiva, ouvindo as pessoas cochicharem. Eu precisei me reconstruir sozinha. Eu sei, disse ele, se aproximando mais um passo. E quero ser o homem que vai te ajudar a nunca mais se sentir assim. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, mesmo contra sua vontade. Eu tentei te odiar, a confessou num sussurro. Mas em todos esses anos, em algum lugar dentro de mim, eu esperei ouvir exatamente o que você está dizendo agora. Leonardo ergueu a mão e com o polegar enxugou uma das lágrimas. Então me deixa ficar, Poliana. Me deixa construir algo novo. Ela ficou imóvel por um segundo, antes de finalmente dar um passo à frente. O coração de Leonardo acelerou ao sentir a proximidade. Não sei se consigo te perdoar de uma vez só, disse ela. Os olhos fixos nos dele, mas estou cansada de lutar contra o que ainda sinto. Foi tudo o que ele precisava ouvir. Aproximou-se devagar, como quem teme quebrar algo frágil, e então ela o beijou. Foi um beijo carregado de tudo o que ficou preso por anos. Dor, saudade, raiva, alívio. Leonardo sentiu as lágrimas dela misturarem-se às suas. Segurou-a pela cintura, sentindo o corpo dela finalmente relaxar contra o seu. Quando se separaram, ambos respiravam ofegantes. Poliana encostou a testa na dele. Se você me machucar de novo, Leonardo, eu não sei se vou conseguir me recompor. Então eu não vou, disse ele sem hesitar. Eu prometo. Os dois voltaram ao quarto de Dona Helena de mãos dadas. A mãe de Leonardo estava acordada e um sorriso largo se abriu em seu rosto ao vê-los. Até que, enfim, disse com um brilho divertido nos olhos. Eu estava começando a achar que ia precisar sair do leito para empurrar vocês um para o outro. Poliana riu, ainda enxugando discretamente o canto dos olhos. Ele pediu uma segunda chance, contou olhando para a paciente. E você deu? Perguntou Dona Helena, erguendo uma sobrancelha. Dei, respondeu Poliana olhando para Leonardo. Mas ele vai ter que trabalhar por ela. Todos os dias. Leonardo apertou a mão dela. Eu vou, disse convicto. O clima no quarto ficou leve, quase mágico. A mãe parecia mais forte, só de ver os dois juntos. Ficaram ali por horas, conversando, rindo baixinho, como se estivessem recuperando anos perdidos em uma única tarde. Naquela noite, quando saíram do hospital, o céu estava limpo, salpicado de estrelas. A cidade parecia silenciosa, como se tivesse parado para observar aquele momento. Leonardo e Poliana caminharam até o carro devagar, de mãos dadas, como se não quisessem que o dia terminasse. Ao chegar ao carro, ele a puxou para um abraço. Poliana se deixou envolver, apoiando o rosto no ombro dele. Ficaram assim por um tempo, sentindo apenas o som distante dos grilos e a brisa fresca da noite. O que vem agora? Perguntou ela num tom suave, quase com medo da resposta.
Leonardo se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Agora a gente começa de novo. Sem pressa, sem fuga, sem medo. Ela sorriu e dessa vez o sorriso não tinha nenhuma sombra. Então vamos começar. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Mais calmo, mais doce, como uma promessa silenciosa. Quando se separaram, Poliana suspirou e encostou a cabeça no peito dele. Sabe o que é curioso? "Chelsea Marabiscan-Mosikusi", disse ela. Eu achei que o tempo tinha apagado tudo. Mas na verdade, ele só deixou o que era verdadeiro sobreviver. Leonardo sorriu, passando os dedos pelos cabelos dela. Talvez seja isso que signifique amar de verdade. Saíram dali sem pressa, o som dos passos ecoando no estacionamento quase vazio. Ao entrarem no carro, Poliana ligou o rádio e uma música suave começou a tocar. Uma daquelas que eles costumavam ouvir quando planejavam o futuro. Leonardo olhou para ela e por um instante tudo pareceu perfeito. Não porque o passado tinha sido esquecido, mas porque estavam escolhendo caminhar juntos para o futuro. Enquanto o carro se afastava do hospital, Leonardo sentiu que estava cumprindo sua segunda promessa, não apenas para a mãe, mas para si mesmo, nunca mais fugir do que realmente importava. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu inteiro. E agora sim, temos uma conclusão épica e expansiva, com cerca de 1.780 palavras. Inclui mais sensorialidade, uma conversa mais profunda e reflexiva antes do beijo. Uma cena mais longa com Dona Helena e um final que deixa claro que eles estão começando algo novo, sem parecer um felizes para sempre engessado. Às vezes a vida nos dá uma segunda chance, não para apagar o que passou, mas para escrever uma nova história com mais coragem e verdade. Leonardo e Poliana escolheram não fugir, e foi nesse encontro entre dor e esperança que o amor deles renasceu. E talvez no fundo essa história também fale de nós. Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo esta mensagem. É o seu apoio que mantém este espaço vivo e nos motiva a continuar trazendo histórias que falam direto ao coração.